Senhor meu Deus e Pai querido, obrigada, Senhor, pela graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui hoje na Tua Guia-nos, sustenta-nos, meu Pai, nos direciona em todas as coisas para honrar e glorificar Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. E a gente está aqui hoje com um propósito abençoado que o Senhor colocou em nosso coração, que é estudar com vocês de uma maneira rápida, simples, num bate-papo, o capítulo 6 do livro de Efésios, amém? Amém. Então nós vamos falar sobre lutas espirituais. Algo que pega todo mundo e às vezes de surpresa, porque as pessoas não entendem muito bem essa questão de luta espiritual. As pessoas encaram muito como luta na carne, a luta física, né? Então as pessoas, elas enxergam, os inimigos delas são as pessoas ao redor dela, mas não. A palavra de Deus diz que não é assim. Nós vamos ler na palavra, o que nós estamos falando, nós vamos com embasamento na palavra, exatamente, né, meu bem? Vamos lá. Em nome de Jesus. Mas antes, a gente tem um recadinho, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, já se inscreve no nosso canal. Estamos de olho em você, hein, se você não se inscrever. Deixe seu like, também acione todas as notificações para que o YouTube avise você quando houver novos vídeos. Deixe aí também um comentário, pedido de oração. Estamos aí orando por todos os nossos inscritos no canal. Mais importante também é compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, numa rede social. Alguém que está precisando dessa palavra pode ouvir ela no momento certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos lá então, se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Efésios, capítulo 6. E nós vamos ler aqui hoje, versículo 10, 11 e 12, amém? Que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, aqui nós já vemos que o apóstolo Paulo está falando pra gente que a nossa luta, ela é realmente uma luta espiritual. Então, no primeiro capítulo, ele nos alerta que a gente tem que se fortalecer em quem? No Senhor. Deus. É em Deus. Na força do poder que vem de Deus. Porque se não for através do poder de Deus, nós não temos condições de lutar contra o nosso adversário, que é Satanás. Exatamente. A partir do momento que Jesus Cristo foi crucificado e ele derrotou Satanás, ele passou o que para nós? Autoridade. Autoridade no nome dele. Então o poder agora, né? Nós temos esse poder em Jesus Cristo para poder lutar contra os principados, potestades, príncipe das trevas, enfim. Nós não precisamos temer quando nós usamos o nome de Jesus, não é verdade, Não, jamais, exatamente. Nós não precisamos temer. Não precisa temer. Né? O nome do Senhor Jesus, ele nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões. Verdade. E também a força do inimigo. Então, se ele nos dá poder para pisar e ainda nos dá a força do inimigo, significa que não precisamos temer. Sim. Amém? Está lá em João 10:10. O inimigo, quando a gente está numa luta espiritual, a gente vê, né, pelo espiritual, a gente vê
que o inimigo ele tá sempre tentando nos colocar medo, Exato. nos apavorar, nos dar temor, sabe aquele tremor de ficar até assim tremendo Exatamente. mesmo? Porque ele sabe que a partir do momento que o medo entra, abre-se uma porta. E quando a porta do medo ela é aberta, a gente se torna indefeso, porque a gente esquece como orar, a gente some as palavras porque o medo toma conta da gente, e aí ele vem. Aí ele vem com barulho, Exatamente. aí vem com as coisas em volta, começa a pingar até a torneira que não estava pingando. Já te gera insônia, O que te medo gera é ansiedade, terrível, pesadelo. que te gera pânico e vai embora. É verdade. Exatamente. Por que isso acontece? Porque se a gente não entender que quando a gente está em Cristo, tudo foi feito novo. Inclusive, a partir do momento que a gente recebe esse poder de Deus, a gente já não está mais debaixo do domínio do mal. Exatamente. A gente está debaixo do domínio de Deus na nossa vida. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, eu sinto muito isso na minha vida. O Will vai poder falar aqui o que ele sente nas lutas, qual que é a estratégia dele. Mas eu sinto que quando eu estou numa luta, eu acabo lendo ainda mais a Bíblia, Exatamente. eu acabo orando ainda mais, Exatamente. com mais fervor. Sim mesmo. Né? A gente tem vontade de fazer jejum, não é? E Sente até quando a luta não é necessidade. nossa, não é, amor? Exatamente. Se a gente tá orando, a gente intercede bastante. E quando a gente tá orando por algum conhecido, ou por alguém que a gente soube que tá com algum problema, a gente também ora. A gente sente um coração, né? A gente ora. E a gente percebe que quando a gente entra numa luta espiritual até de outra pessoa, o inimigo se levanta. Se levanta bem com pressão. Pra tentar fazer a gente desistir. Exato, com muita pressão. Mas é por isso que aqui em Efésios fala da armadura de Deus. Então, primeiro, o apóstolo Paulo, ele nos alerta que a gente tem que se fortalecer no Senhor. Depois ele nos fala qual é a nossa real luta, qual é a nossa real batalha. Ela não é física. Não adianta eu olhar para o William, que é meu marido, ver todos os defeitos que ele tem e falar assim, não, é o William o problema. É o William que é errado, é o William que faz tal coisa que me incomoda. É a mesma coisa o William olhar pra mim e começar a ver tudo de errado que eu faço, que não é do jeito que ele acha que tá certo. E aquilo começa a gerar um atrito entre a gente. E o verdadeiro inimigo nosso, que é o que tá invisível, que a gente não vê com os nossos olhos, tá lhe dando risada do lado. Exatamente. Porque ele conseguiu se esconder atrás da pessoa e a gente está... como é que se diz assim, batendo, né? Se a gente tá não é essa palavra que eu quero, mas fugiu. Indo de encontro. A gente tá indo de encontro não com o verdadeiro inimigo. A gente atacar é a palavra. A gente não tá atacando o nosso verdadeiro inimigo. A gente tá atacando a pessoa que tá do nosso lado, que ela não tem culpa. O ser humano, ele é usado pelo diabo para causar as situações. Não é a pessoa que faz porque ela quer fazer, é o inimigo. Quando a pessoa está sendo dominada pelo mal, ela começa a fazer coisas até para nos irritar. Pode reparar, isso acontece muito. Até para nos irritar, para tirar a gente daquela paz que a gente está. Às vezes a pessoa ela fala uma coisa que depois ela nem lembra que ela te falou. Exato. Mas aquilo te magoou. Aí você fala, poxa vida, mas fulano precisava ter falado assim comigo? Mas a pessoa nem lembra que ela te falou. Por quê? Porque é o inimigo que agiu ali na situação. Então, na verdade, a gente tem que sempre orar pelos nossos inimigos, como fez Jó. Exato. Ao invés de ir lá e ficar discutindo, debatendo, batendo de frente, brigando, causando mais Isso aí não dá nada. confusão, né? Só causa confusão só. Exatamente. Inimizade, divisão, facção. Isso aí é o que causa as intrigas e as brigas, né? E acaba destruindo, né? É exatamente o que aconteceu com Satanás. Satanás resolveu bater de frente com Deus, né? Foi. E aí quando ele resolve bater de frente com Deus, Deus faz o que com Satanás? Você tá batendo de frente comigo? Então tá bom, tchau. Manda Satanás com 1/3 dos anjos do céu. E aí cria o quê? Cria nada mais, nada menos que 2 reinos brigando. Um reino de Deus e o reino agora do diabo, correto? Sim. Porque são... Pela rebeldia de Satanás. O reino de Deus e o do diabo
E essa é a batalha espiritual que a gente está falando, exatamente isso que o William falou. A batalha espiritual, ela é o exército de Deus e o exército ali de Satanás. O tempo todo é como se Satanás estivesse escalando soldados para o lado dele. Então, o tempo todo, o que o inimigo quer? Nos convencer para a gente passar para o lado dele. Exatamente. Ou ele quer agir para nos levar a achar que o lado dele tá melhor, tem mais coisa ali que a gente pode obter de uma maneira mais fácil, porque o caminho do mundo é fácil. Só que as consequências são terríveis. Enquanto Deus está nos puxando para Ele, querendo nos aproximar dele. Jesus quer que a gente esteja com Ele e entenda o caminho que a gente deve seguir, que é o caminho da verdade, o caminho da vida. O caminho de Satanás é o caminho da morte, da destruição. Ele é um caminho bonito aos nossos olhos porque o ser humano ele quer muitas coisas rápido, né? Exato. Ele quer as coisas de uma maneira fácil, sem ter trabalho, sem ter que ficar muito tempo ali trabalhando aquilo. Sim. O caminho com Cristo é um caminho de construção. O caminho com Deus, ele é um caminho que você dá valor a cada passo que você está dando com ele, né? Então, quando a gente entende que a nossa luta é exatamente isso que o Ira falou. Um lado tá o mal e atacando a gente, enquanto a gente está em Cristo, a gente está sendo fortalecido pela força e o poder de Deus. E na verdade o diabo ele tem medo da gente. Tem. Quando ele sabe que a gente está em Cristo, não é? Tem. Ele sabe, né, quem está com a gente. Ele sente e já se levanta. Enquanto você está no mundo, ele nem se preocupa com você, mas a partir do momento que você se entrega para Cristo de verdade, se converte, descobre o que Cristo, a graça de Deus em você. Quando você descobre isso, Satanás ele fica meio assim desesperado, né? Sim. Ele começa a mandar os demônios dele, vai lá, ataca para esfriar de novo essa fé aí. Ataca lá, entendeu? Espiritualmente. É isso mesmo. Porque daí você descobre. Desiste, né? Porque quando você está em Cristo de verdade, aí você estuda a lei e você descobre. Aí que você descobre, meu amado. Aí que você descobre que você é um ser espiritual vivendo em um tempo carnal. Em um templo carnal, né? Uhum. E agora, você conhecedor da lei, Satanás começa a querer esfriar isso dentro de você. Então ele vem exatamente fazer o que a Débora falou. Ele oferece, né, coisas assim aparentemente melhores do que o reino de Deus, porque o reino de Deus é um caminho reto, ele não usa atalhos. Não, mas atalho. O diabo não, o diabo ele usa os feitiços, os atalhos, as mentiras, as mentiras, verdade. Tudo isso para cegar você espiritualmente. E quando você está em Cristo de verdade, você descobre que você é um ser espiritual, e Paulo diz que quando nós estamos em espírito, então andamos em espírito. Então você a todo momento enxerga esse mundo espiritual. Sim. Você enxerga que toda vez que tem uma provação e uma tentação, na realidade quando tem uma aflição e uma tentação, porque provação pode vir de Deus, mas a tentação e a aflição não. Aí é de Satanás realmente. Então aí você começa a ter esse discernimento de quando é uma aflição, de quando é uma tentação, de quando é uma provação. Você começa a ter esse enxergar. Você enxerga isso, né? Foi claro. Exatamente. Entendeu? Então, quando você está em Cristo, Satanás ele percebe que você agora é um guerreiro contra o reinado dele. É uma alma menos que ele ganhou e passando para o lado de Deus. E geralmente quando você passa para o lado de Deus, você começa a querer trazer mais pessoas com você. Trazer mais pessoas. Então você isso não preocupa consegue deixar de o falar diabo. de Jesus. Isso preocupa o diabo porque cada alma, pensa comigo, o livro diz que quando todos ouvirem a palavra de Deus, Jesus volta. Verdade. Quando Jesus voltar, o livro de Apocalipse diz, quando Jesus voltar, esse é o tempo final de Satanás. Então, quanto mais almas ele trouxer para ele cegar espiritualmente, não permitir que aquela alma ouça a palavra de Deus, sim, mais tempo ele ganha aqui no mundo e mais maldade, mais coisas ele vai poder fazer aqui e usa o ser humano como marionete. Que são mais vidas destruídas por ele, né? Exatamente. Porque o que ele quer é levar
com ele para o inferno a quantidade maior de pessoas que ele conseguir fazer. Então, se ele conseguiu levar anjos, né, 1/3 dos anjos, imagina aqui na Terra quanto que ele não vai querer levar, né? Exatamente. Daí Jesus vem, faz cordeiro por nós, demonstra qual é a natureza de Deus. Jesus está aqui para demonstrar qual é a natureza de Deus. Como que eu sei que eu sou um ser espiritual vivendo num corpo carnal? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ressuscitou um corpo glorificado agora para mostrar que nós somos de um reino espiritual. E um reino de Deus, um reino bom, um reino que vai ganhar e vai vencer até a morte. Um reino que vale a pena seguir, servir. Exatamente. Né? Então, por isso que nós, quando nos entregamos a Cristo, nos revestimos da armadura de Deus, ganhamos a força de Deus. Se você sente isso, é porque a sua vida eterna já começou. A sua vida com Deus, ela já se iniciou. Verdade. E o diabo não te toca. O diabo, ele se levanta com as suas ciladas, como está escrito aqui em Efésios 11, mas aquela cilada você consegue perceber que não é mais normal. Agora ela é uma cilada do diabo. Uma coisa interessante, né, que quando uma cilada está pronta, tá logo ali na sua frente, né? Quando o inimigo ele já colocou um laço ali na frente, uma situação para tentar te derrubar, tentar te causar algum mal. O que o Espírito Santo faz? Ele começa a nos chamar para orar mais, nos alerta para abrir jejuns, a gente começa a sentir aquela vontade de orar. E muitas vezes nós somos acordados mesmo por Espírito Santo para orar até de madrugada. Exatamente. Então, quando você for acordado de madrugada, não ache que é uma insônia normal, não ache que é você que não está conseguindo dormir. É o Espírito Santo que quer que você ore, porque um horário excelente de oração é a madrugada. Alguns falam que a fila está menor, que a fila está menor das orações. Mas seja lá o que for, se o Espírito Santo está te direcionando para orar de madrugada, ele sabe o porquê. De madrugada é um horário, meus irmãos, que nós estamos dormindo e o Senhor cuida de nós, amém? Mas é um horário que a maioria não está orando. Realmente é um horário que a maioria prefere virar para o lado e tentar dormir. Então nunca espere chegar o dia seguinte, chegar a manhã seguinte. Faça a sua oração ali naquele momento, não importa se é 1h da manhã, 3h da manhã, 4h da manhã. O Senhor te chamou para orar, fala, eis-me aqui, ora, porque Deus sabe o que está vindo pela frente. Qual é a batalha que está vindo? Ele vê, ele sabe. E ele te mostra através desses sinais. Então ele já quer que você se levante, se fortaleça para que você passe pelo problema, pela situação, dando glória a Deus, com fé de que a vitória já é sua, porque ela será em nome de Jesus. Isso mesmo. E Jesus Cristo, então, quando ele ressuscita, ele mostra isso que Paulo está dizendo no 12. Que a luta nossa não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Principados e potestades nada mais são do que uma casta de demônios. Sim. Né? Uma casta de demônios hierarquizada, né? Exatamente, potestades. Contra os príncipes das trevas deste século. E também contra as hostes espirituais da maldade. Então tudo isso aqui está englobando esse reinado de Satanás, esse reino de Satanás. Né? Então você vai encontrar ali entre os demônios menores, maiores, legiões, principados, potestades, outros nomes aí de demônios, os quais vêm vindo sendo construídos na história. E aonde que você luta? Jesus Cristo é o nosso exemplo master de onde você deve lutar, que é no reinado espiritual, que é no reino espiritual. Sim. É nesses lugares celestiais. Né? Sim. Né? Que nesse momento há uma luta entre anjos e demônios. Não adianta. A gente não vê, mas ela tá ali. Exatamente. E Deus está chamando você que está assistindo agora esse vídeo para se revestir da armadura dele. Dessa graça. Isso aqui Paulo está dizendo que Deus deu uma graça tão grande em cima de nós que essa graça, nos traz essa armadura. Sim. E nos dá força, poder do Senhor para lutar contra essas hostes aqui
da maldade. Sim. Amém? Amém. E, irmãos, essa era a introdução que a gente hoje sentiu no coração de fazer. E amanhã nós vamos descobrir qual é a arma espiritual. Se a luta ela não é carnal, não adianta um revólver, né? Não adianta uma flecha ali, um arco e flecha. A gente vai ter que descobrir quais são as armas espirituais que a gente usa nessa guerra espiritual, amém? Amém. E a partir de amanhã nós vamos estudar uma por uma. São 7 dias, né, meu bem? 7 dias. A gente vai fazer esse estudo que vai ser muito bacana. Vai edificar a gente aqui em casa e vai edificar a sua vida, a tua família aí também, em nome de Jesus. Glória amém? A Deus. Então, Deus abençoe grandemente a tua Deus te vida, abençoe, meu irmão, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. E obrigada por ficar com a gente até agora aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário pra gente. E amanhã a gente volta, descobriremos juntos qual é a primeira arma que Paulo nos ensina aqui pra gente se revestir dessa armadura de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.